Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje estamos aqui pra falar da terceira temporada de You, que chegou na semana passada na Netflix. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e dá o seu like no vídeo. A terceira temporada de You chegou depois de uma segunda temporada que eu particularmente considero tenebrosa. Eu não gosto da segunda temporada, eu acho que ela tem muitos defeitos, ela tem muitos problemas. Questão do roteiro, do ritmo, do fato que eles só tentaram reciclar a história da primeira temporada sem trazer coisas novas o suficiente pra tornar aquela trama interessante. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal falando bem mal da segunda temporada, então vou deixar no link aqui pra vocês assistirem. O vídeo é antigo, porque eu lancei quando saiu a segunda temporada, e isso foi em 2019. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira temporada, que surpreendentemente eu gostei. Então o plot twist, ele veio, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela com spoilers. Então se você ainda não terminou de assistir, pausa o vídeo aqui, vai lá terminar de assistir a temporada e depois você volta pra gente conversar um pouquinho. Bom, antes de mais nada, acho que é importante falar que a série foi renovada pra quarta temporada antes da estreia da terceira temporada. E isso já me dizia que o final da série, né, o final da temporada com certeza ia ter um grande gancho pra quarta temporada, e foi exatamente isso que aconteceu. Então quando a gente chegar lá pra falar do final, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também sobre algumas teorias para a quarta temporada. Bom, nessa terceira temporada então, a Love e o Joe se mudam pra uma cidade chamada Madre Linda, porque eles acabaram de ter um neném, que é o Henry, e aí eles se mudam pra essa cidade pra viver uma vida suburbana e pacata, né, e fingir que eles são pessoas normais e não dois psicopatas completamente loucos. Eu acho que a primeira coisa que eu gostei muito dessa temporada é que eles resolveram abraçar a farofa da série, né? Eu acho que a primeira temporada, não é que ela se leva a sério, mas eu acho que era uma coisa um pouco mais séria. E eu acho que agora, olhando a terceira temporada, eu vejo que a segunda temporada teve exatamente isso como problema. Ela quis se levar a sério demais, quando na verdade ela deveria ter abraçado a farofa, que foi exatamente o que a terceira temporada fez. Então, óbvio, eles continuam falando de um psicopata, né, um stalker psicopata de uma forma irônica, então eles não estão romantizando, na minha opinião, óbvio, né, na minha visão, eles não romantizam as coisas que o Joe e a Love fazem, mas eles usam isso como uma forma de sátira do que realmente acontece, né, na vida. Então, eu acho que essa pegada, essa vibe que tem a terceira temporada, pra mim, funcionou demais, né? Que é realmente você abrir mão de tentar fazer uma coisa séria, porque afinal você está falando de uma pessoa que mata várias pessoas e sai ilesa toda vez, né? Aparentemente não existem consequências pra morte de diversas pessoas e pra quantidade de corpos que vão sendo deixados pra trás, né, no rastro, principalmente do Joe, mas agora do Joe e da Love. Então, obviamente que não dá pra gente levar tudo ao pé da letra, né? Não dá pra gente acreditar que tudo é a realidade. Então, eu acho que essa foi uma escolha acertadíssima pra essa terceira temporada, e eu sinto que eles conseguiram ainda, junto com isso, adicionar outras camadas críticas que entram nesse lado da sátira. Então, uma coisa que foi muito legal foi essa crítica a essa vida suburbana, né, de gente rica. Isso era uma coisa que a gente teve na segunda temporada com a família da Love e tudo mais, né? Porque era uma coisa que o próprio Joe se incomodava, porque ele não veio de família rica, ele veio, né, de um orfanato e tudo mais, então aquilo pra ele era uma questão. Mas eu acho que nessa temporada eles conseguem criticar mais a fundo esse grupo de pessoas, né? Então eu achei muito interessante as críticas que eles fazem do estilo de vida, né? Dessa coisa das pessoas viverem uma vida detox, né? Tipo assim, não comerem açúcar, fazerem esse almejo dessa vida saudável e perfeita que a gente sabe que não existe, existe só no Instagram, né? E eu acho que o fato de que uma das moradoras, que é a Sherry, era uma blogueira, ainda ajudou mais a trazer essas críticas. Então eu achei que isso foi genial. Pra mim, o ponto alto foi quando o Henry fica com sarampo, e aí a Love descobre que foi um dos vizinhos deles, né, que as filhas tinham sarampo porque eles são anti-vacina. Justamente no momento a gente tá vivendo, e aí a Love faz o que qualquer pessoa sensata faria, que pega um rolo de macarrão, né, e dá na cabeça do Gil, que era o anti-vacina, né, que fala: ah, não julgo vocês, mas eu não colocaria substâncias desconhecidas nos meus filhos. Então assim, na minha opinião, é assim que a gente deve lidar com Vax nos dias de hoje, né? Então, não julgo a Love nesse momento, não julguei de forma alguma. Então, assim, gostei dessa pegada, eu acho que é super atual, né? Inclusive, enfim, por conta de todas as discussões que a gente tá tendo hoje, mas também teve um comentário que o Joe faz lá sobre o Covid, né? Sobre como essa sociedade, essa bolha de Madre Linda lidou com o Covid, que foi uma das primeiras pessoas a fazer uma festa sem máscaras e tudo mais. Então, eu achei que teve essas críticas, inclusive acho que teria sido legal se tivesse tido mais críticas dessa forma,
forma, né, eu acho que, óbvio que existe uma linha tênue, né, de você tentar passar pano pelo que eles estão fazendo, né, óbvio que eu tô falando, a gente deveria lidar com antivax assim, sim, a gente deveria, mas óbvio que a gente não vai fazer isso. Mas acho que numa obra de ficção, nada mais justo, né, do que a gente ver isso e trazer essa crítica pra dentro da série. Então, de qualquer forma, eu acho que, com certeza, esse foi um dos pontos altos da série. Acho que eles acertaram totalmente nesse tom, nessa sátira, e no fato de que a comunidade inteira sofre disso, né? Então, as mães que ficam fofocando da vida dos outros, os pais, né, os homens da comunidade que querem se conectar com esse lado animal deles, então tem lá aquele acampamento que eles vão. Então, achei isso muito legal. Eu acho que ter introduzido esses dois personagens a essa comunidade, né, essa cidade, foi muito interessante. Eu acho que foi o que a série precisava pra ter esse lado mais refrescante, assim, né, essa ideia mais fresca e diferente pra realmente diferenciar. E no final das contas, obviamente, que a ideia é a mesma, né, o Joe continua sendo um stalker obsessivo que tenta justificar as atitudes dele como ele fazendo bem pra humanidade, e a Love claramente se mostra, né, uma pessoa bastante desequilibrada, ainda mais do que a gente tinha visto na segunda temporada, mas bastante desequilibrada também e disposta a fazer coisas muito estranhas, ter a família, né, e a vida feliz lá com a cerquinha branca e a casa perfeita nos subúrbios dos Estados Unidos. Esse contexto ajudou muito a série a ficar legal. Eu sei que algumas pessoas sentiram alguns episódios mais arrastados e tal, mas eu vou falar pra vocês que dessa vez eu não achei. Eu achei que os episódios foram muito legais, eu achei que eles conseguiram trazer um pouco de tudo, né? Eu gosto que a gente tem meio que um ciclo que se inicia nos primeiros episódios, né, do 1 ao 4, que é a morte da Natalie e depois o suicídio do Gil, e depois eles, né, colocando a culpa no Gil pela morte da Natalie e meio que seguindo em frente. É óbvio que isso foi uma introdução pra uma treta que viria a ser debatida, né, no final da temporada, de quem realmente fez isso e tudo mais, mas ainda assim eu achei que foi legal, e depois a gente meio que começou de novo, né, no 5º episódio. Enfim, os dramas e as tretas começam todos de novo e tudo mais. Então eu não senti a temporada arrastada, eu na verdade gostei bastante, achei que o ritmo dela tá muito legal. Um personagem que eu amei, e eu já vou falar logo porque eu sei que tem muita gente que odiou, é o tio, que é filho do Matthew, que é o vizinho da Love e do Joe, e o tio, que é na verdade o menino que se envolve com a Love. Primeiro porque eu achei ele uma gracinha, felizmente o ator ele tem 27 anos, então tá tudo bem, né? Apesar dele ser um adolescente na série. Até fiquei meio preocupada, porque em alguns momentos achava até que ele podia ser o menor de idade, mas na verdade ele tinha 19, né? Tem um momento que eles falam, e a Love tem 27, 25, 26, 27, por aí. Gostei muito do casal. Eu achei, inclusive, que no final eles iam dar um jeito de culpar o Joe pelas coisas e a Love ia fugir com ele e eles iam tentar viver uma vida, né, os dois juntos. Acho que teria sido um final muito legal. Eu gostei muito do personagem, o jeito que a Love tava manipulando ele, porque também ela estava sendo manipulada pelo Joe, né, em certa instância. Então achei legal que teve essa escadinha de manipulações e tal. E enfim, eu só gostei muito desse personagem e gostei do arco dele na história, gostei da forma com que tudo aconteceu. Não gostei que o coitado quase morreu no final, né, mas fiquei feliz que ele não morreu, porque eu tinha ficado muito triste. E espero que ele volte em algum momento. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. A Sherry e o Carrie, que são os dois moradores lá de Madre Linda, que é a melhor amiga, né, da Love, que é a mãe que é blogueira, e o Carrie que acaba se tornando amigo do Joe e tal. Eles, pra mim, são personagens incríveis. Eu achei que eu ia odiar esses personagens, mas, de novo, eles são uma sátira, né, de um estereótipo de uma mãe e um pai, né, de uma família suburbana que existe, que eu, assim, achei no ponto, achei certinho, muito engraçado. O fato de que depois eles ficaram na gaiola e deles tem uma mega DR, um atira no outro, e depois eles fazem as pazes, e daí eles vão e fazem um livro de autoajuda com isso. Eu achei perfeito, eu achei a crítica perfeita. Agora eu vou ter que falar que o ponto não tão alto é a história da Marianne e o drama do Joe com ela. Eu não achei, primeiro, que foi bem desenvolvido, porque em um minuto a Marianne, tipo, desprezava o Joe, e aí no minuto seguinte ela tava apaixonada, eu te amo, vamos fugir junto e tal. Eu achei que esse rolê aí todo não foi bem desenvolvido. Eu entendo que eles queriam que o Joe tivesse uma nova obsessão, porque teoricamente ele teve a Natalie, mas ele percebeu que na verdade não era tudo isso. E aí ele acredita que a Marianne é esse grande amor e tal, aquela ladainha de sempre do Joe. Isso é uma coisa que eu acho que já tá batido, né? Então assim, não foi a minha parte favorita, não foi uma parte horrível, mas eu acho que poderia ter tido um pouco mais de desenvolvimento nessa história. Eu amo a Tati Gabrielle, essa mulher é perfeita, entendeu? Ela é lindíssima. Pra quem não reconheceu ela é a Prudence de Mundo Sombrio de Sabrina. Mas aí a gente caiu numa coisa que era muito parecida com o que a gente tinha antes e não foi a minha parte favorita. Mas eu
acho que de repente a gente poderia ter tido um desenvolvimento maior disso, a gente poderia ter ido talvez pra um outro lado, né? Enfim, o Dante, que é o outro moço que trabalha na biblioteca, pra mim ele é perfeito. Esse personagem é incrível, todos os comentários dele são maravilhosos, ele podia ter tido mais espaço ainda, e no final das contas ele fica com o Henry, né? O filho do Joe e da Love. Então eu acho que esse núcleo aí não foi interessante, mas eu achei que se mesclou bem com a história, então no final eu deixei passar, né, essa questão toda, acho que não prejudicou a minha experiência com a temporada, então acho que tudo bem, sabe? Mas eram os momentos que eu, tipo, ok, sabe? Tipo, os diálogos deles e, tipo, essa ideia do Joe meio, essa coisa dele ser forçado, né? Tipo assim, você é uma mãe maravilhosa e não sei o quê. Achei que não, entendeu? Achei que não. Acho que tava mais legal a dinâmica dele com a Love e com, enfim, os outros moradores e, tipo, o tio tentando descobrir o que o pai dele sabia, né? Quais eram as imagens, o que o pai dele tava entendendo, das investigações e tudo mais. Eu acho que isso tudo tava mais interessante do que esse lado do Joe, assim, mas talvez isso seja só porque eu talvez esteja cansado do personagem do Joe, porque ele segue sendo sempre o mesmo personagem. Queria falar também que eu amei o Joe nenenzinho, né? Neném não, né? O Joe criança, achei o menino muito fofo. Gostei da história, né, que foi contada ali, de quando ele era criança, tava no orfanato, a mãe dele abandonou ele, desse padrão, né? Eu acho que esses momentos, quando ele percebia esse padrão, eram minhas partes favoritas do Joe, porque acho que falta um pouco disso, né? Dele entender tudo isso que tá acontecendo. E aí, então, a gente se encaminha pra falar um pouco sobre o final da série, porque eu tenho opiniões. E a primeira delas é que eu não gostei do final. Tipo, não é que eu não gostei e acho que a temporada foi estragada por isso. Acho que não. Acho que a temporada continua legal. Mas eu esperava uma coisa diferente e eu sinto que esse final, ele carregou a gente pra voltar pra o mesmo ciclo do passado, né, da série. E eu achei que seria mais legal se a gente inovasse e fosse pro futuro. E eu via tantas possibilidades da Love fugir com o tio e os dois, tipo, a quarta temporada ser dos dois. Depois, no final, eu achei que a Love ia matar o Joe e ela ia sair como a coitada da história, ou ela ia fugir, e daí ela ia ser a protagonista da quarta temporada, e pra mim, esse teria sido o melhor dos mundos, porque eu acho que teria sido a coisa mais interessante. Nessa temporada, a gente teve essa oportunidade de conhecer esse outro lado da Love, né, de perceber que ela também tem o seu lado meio louca, então eu acho que teria sido muito legal se ela tivesse, né, acabado com o Joe, e aí ela seguisse com esse legado de ser psicótica e não perceber que isso é um problema, né? Então, acho que poderia ter sido legal. Não fiquei muito satisfeita com o que aconteceu, né? Porque no final, tipo assim, tava tudo dando a entender que era isso que ia acontecer, porque afinal a Love tava por cima do negócio, e aí tem um plot twist que o Joe, na verdade, sabia da plantinha, né, do Wolfsbane que ela tava cultivando, e daí ele separou pra dar uma injeção nela, e eu fiquei tipo, poderia ter sido melhor, entendeu? Acho que eles não tiveram coragem de fazer o que eles precisavam fazer, que era acabar com o personagem do Penn Badgley e seguir com a Love, que pra mim teria sido o ideal. Ainda mais porque, né, isso é uma coisa que a gente via nos pôsteres, eles dão a entender depois, né, que a solução do Joe pra tudo foi que a Love picou ele e botou ele na torta e comeu. Beleza, bem tenso, né? Ele, inclusive, corta o próprio dedo do pé pra poder fazer isso, mas eu achei legal esse lance da torta. E, inclusive, eu acho que seria legal se isso se tornasse algo que a Love fizesse, né? Porque a gente tem, enfim, outras obras que já trataram desse tipo de coisa, inclusive um musical que eu amo, que é o Sweeney Todd, que fala exatamente, né, sobre uma mulher que usa carne humana pra fazer as tortas. É óbvio que isso é muito nojento e absurdo, gente, eu sei. Mas, já que a gente tá falando de coisas nojentas e absurdas, eu acho que esse não era um passo tão absurdo pra série tomar. Não sei se eu gostaria de ver a Love servindo de fato carne humana, mas acho que seria legal se tivesse esse boato, né, tipo, ou enfim, se ela tivesse feito isso com o Joe e virasse esse boato e aí ela fosse vender as tortas. Acho que eles poderiam ter seguido por um caminho como esse, acho que isso poderia se tornar uma linha temporal, uma história interessante pra uma possível quarta temporada, acho que teria sido uma coisa que eu gostaria de ver, então confesso que eu fiquei decepcionada e achei que foi uma história mal utilizada por eles, entendeu? Tipo, será que a Love morreu mesmo? Olha, sinceramente eu acho que sim, eu acho que com aquele fogaréu todo e, enfim, o que acontece no final, né, que o corpo dela foi encontrado e tal, eu acredito que sim, mas eu não sei, né, e o pode surpreender, então
vamos ver. O que acontece no final é que então o Joe escapa, né? Ele finge a morte dele, foge, deixa o Henry com o Dante e com o marido dele. E aí ele foge porque ele quer ir atrás da Marianne, porque teoricamente a Marianne agora, ela sabe a verdade sobre ele. Que a Love conta pra ela que ele que matou o Ryan, que é o ex dela e tudo mais e tal. E aí, obviamente, ela foge, né? Porque o cara é louco, pega a filha dela e foge. E ele vai atrás delas e vai começar a stalkear elas e tal. Tanto que no final a gente vê que ele tá em Paris, porque ela tinha falado, né? Ela é francesa e tal, então ela tinha falado que ela queria ir pra Paris com a filha dela. E agora que o ex-marido tá morto, seria uma coisa que ela poderia fazer. Então ele vai pra lá pra procurar ela e tudo mais. Então com certeza a quarta temporada vai ser em volta disso. Eles vão fazer a quarta temporada em Paris? Não sei. Mas pode ser, né? Talvez pra mudar os ares, literalmente. E aí talvez seja uma vibe mais da primeira temporada, né? Dele tentando se reaproximar, dele tentando provar que não era ele mudou de nome, né? Como a gente viu. Então, assim, não sei bem o que esperar, né? O que eu sei é que a gente tem algumas pontas soltas. Uma delas é o Theo, né? E eu tô falando o nome dele de vários jeitos, mas enfim. É o tio e as filmagens que ele tem. Porque ele tem, nas filmagens, o Joe saindo no carro da Natalie. No final das contas, o pai dele apagou tudo, mas ele tem o pendrive com as informações. Só que ninguém sabe disso, né? A Love sabia e ela achava que ele tava morto. O Joe não contou pra ela que ele não tava morto. Aí ele vai se ferrar. Então acho que o tio pode voltar em algum momento. Espero que ele volte pra, né, dar uma ferrada na vida do Joe. Acho que seria muito legal. A Ellie, né, que sumiu na segunda temporada. E nessa temporada eu confesso que eu senti que... Porque o Joe menciona ela, tipo, preciso mandar dinheiro pra Ellie, mas eles não podem saber tal. E aí o negócio vira aí, fica por isso mesmo, né? Então achei que foi um desperdício também dessa história dela. Acho que de repente eles poderiam ter tentado, enfim, trazer mais disso pra essa história. Mas se eles não trouxeram na terceira temporada, eles têm que trazer na quarta, né? Então, sei lá, de repente ela poderia se juntar com o tio pra derrubar o Joe. Acho que seria legal, porque a gente já tem aí duas pontas soltas, né? E o Joe, ele é bem burro, na verdade, né? Ele é um homem burro. Ele tá deixando aí as pontas soltas acontecer. Ele quer achar que ele é uma boa pessoa, mas ele não é. Enfim, então acho que a gente tem meio que isso construído pra quarta temporada. O Joe perseguindo a Marianne e ao mesmo tempo todas essas coisas, essas pontas soltas que ele foi deixando pra trás. Então tudo isso ainda pode ser colocado em xeque na quarta temporada. Mas eu confesso que eles vão ter que, assim, dar uma boa trabalhada pra essa quarta temporada ser interessante e não cair nessa mesmice do Joe perseguindo uma mulher, né? Então vamos ver quais vão ser os plot twists aí dessa quarta temporada. Mas a real é que eu gostei da terceira temporada. Só não gostei do final, acho que o final poderia ter sido diferente se eles tivessem sido um pouquinho mais corajosos. Quero saber o que vocês acharam do final da terceira temporada de You, da temporada em si, então deixa aqui nos comentários pra mim quais partes vocês gostaram, quais vocês não gostaram tanto assim. Não se esqueçam de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!